Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Hoje, pessoal, nossa ideia é conversar com vocês e expor a nossa opinião sobre as táticas de defesa, tanto no futsal como no futebol de campo, né? Então, algumas nomenclaturas de estratégias e tipos de tática que a gente tem no futsal e no futebol de campo, né? A gente tem a marcação mista, a gente tem a marcação individual pressão, a gente tem a marcação zona e a gente tem a marcação quadrante. Claro que existem muitas outras nomenclaturas que são usadas, mas no geral, sendo um pouco mais específico com o que a gente trabalha, eu e o professor Felipe, a gente vai conversar um pouco sobre elas e sobre os pormenores que envolvem o desenvolver essa tática de defesa. A tática as táticas de defesa que eu mais gosto são as marcações zona e a marcação quadrante, né? Já o Leandro, que é mais da marcação individual para subir, esse é o principal, uma das principais situações que a gente difere. Mas por que eu gosto da marcação zona, da marcação quadrante em específico? Porque na iniciação as crianças precisam ser setorizadas no início, né? Porque continua aquele formigueiro, continua nas bolas paradas aquele formigueiro, elas correm sempre em direção à bola, então fica um jogo desorganizado em caos no início. Então, na hora que tu vai introduzir as movimentações, na hora que tu vai no momento que tu vai introduzir a marcação, elas se sentem mais setorizadas e importantes naquele setor da quadra. Então, por isso que eu gosto mais das marcações posicionais, porque no início causa uma calma na criança para ela saber o objetivo que ela tem em cada setor que ela se encontra na zona ou no quadrante ali. Perfeito, né, Felipe? Acho que a gente difere um pouco nisso, até o primeiro episódio que a gente vai gravar com um vídeo para vocês, a gente vai discutir mais a fundo essa questão dessa diferença que a gente pensa sobre marcação zona, um quadrante ou uma marcação mais individual, mas eu acho que o principal é a gente entender que toda marcação ela tem os seus prós, tem as suas vantagens. Sim, e tem os seus pontos fracos, né? Tem os seus contras. Basta a gente ter uma ideia de jogo e ver o que é compatível com a nossa característica dos atletas que a gente tem. Não adianta, por exemplo, no futebol de campo eu querer marcar uma marcação pressão lá em cima se eu tenho um time muito pesado que na hora que eu recuperar a bola eu não vou conseguir ter uma transição rápida ou que eu não vou conseguir pressionar lá em cima porque a minha linha vai ser quebrada facilmente, né? Então levar em conta essas características dos atletas para mim pensar o meu modelo de jogo de defesa é muito importante. Eu posso ter a minha preferência, que no meu caso é uma marcação mais adiantada, mas eu tenho que também adaptar essa minha preferência às características dos atletas que eu estou trabalhando no momento. Certamente, e esses pormenores que o Leandro fala seriam que, por exemplo, num quadrante, na marcação quadrante no futsal, que é mais que eu falo um pouco mais do futsal, não é simplesmente tu botar as crianças num quadrado ali, fazer elas balançarem e introduzir que aquela é a marcação quadrante. Não, tu tem os pormenores e tu tem o objetivo em cada setor de cada criança ali, de cada atleta que está posicionado. Por exemplo, há coberturas, na quadrante a interceptação de passes laterais, né? De lateral de ala a ala, que faz a defesa balançar demais e daí eles podem achar um passe, uma tabela com a defesa desequilibrada. A cobertura da primeira linha, a cobertura de cobertura, porque a marcação quadrante no futsal, ela precisa muito do goleiro em coberturas, porque quando tu tá muito fechado e quando tu começou a trocar passes e tu começou a ficar angustiado, entre aspas, nessa troca de passes, o que há? Há uma transferência ou uma forçada em pivô, então em direção ao nosso gol, então tu precisa de um goleiro bem atento nessas coberturas. Então são várias situações que tu tem que treinar, não é simplesmente tu botar as crianças num quadrado e achar que tá fechado. E também o que eu tinha até gravado para falar no nosso vídeo, que tá demorando, mas vai sair, que é o seguinte: não é porque tu tá marcando baixo que tu tá defensivo. Pode ser uma bobagem que eu tô falando, mas não é porque tu tá marcando baixo que tu tá defensivo. Porque, por exemplo, nas marcações baixa ou zona que eu treino nas equipes, tanto escolares como competitivas em níveis regional e estadual, tu treina a transição. E tu está marcando baixo, a tua transição está muito rápida para o ataque, tu se torna um time ofensivo também em questão de contra-ataque. Então a gente vê eu vejo muito falar, Leandro, nos comentaristas aí, tá jogando por uma bola, tá muito atrás jogando por uma bola. Tá, mas tu tá jogando por uma bola, se tu pega essa bola na transição, e daí o que eu gosto de fazer também, e que eu acho de acordo, é tu treinar cada parte que a bola é tomada. Por exemplo, tu deu um bote na ala,
Tu treina o posicionamento de transição ofensiva que acontece naquele bote na ala direita. Então, tu se torna um time ofensivo também, marcando baixo posicional. Então, por isso que eu acho que eu discordo muito de dizer que tu tá jogando por uma bola. Ah, tu é defensivo, tá, mas a tua transição é muito rápida e tu chega perto ao gol. Então, tu é defensivo nesse sentido? Então, acho que eu discordo nesse sentido da questão de ser muito defensivo, marcação posicional. Eu acho que é uma questão de estratégia, né, Felipe? Eu acho que é daquilo que tu quer propor no jogo, dentro das características que a gente falou. Eu acho que o ser defensivo vai quando tu só quer defender e tu não quer, tu abdica de atacar, né? Tu recupera a bola e tu se livra da bola rapidamente. Então, eu acho que é isso é ser defensivo. Tu tem uma postura um pouco mais baixa, mas tu tem um contra-ataque organizado, não quer dizer que tu seja defensivo. Talvez para aquele jogo, para aquele torneio, a melhor ação que o teu time poderia ter, o melhor comportamento é esse, né? Então, o treinador saber adaptar isso e saber que ser defensivo é eu defender bem, ter um contra-ataque bom e não me livrar da bola é importante. Eu queria comentar um ponto que tu falou que pra mim é o mais importante, isso que são, vamos dizer assim, os pormenores, né? O que eu vejo muito é o pessoal começando direto pelo sistema. Então eu vou treinar um quadrante, eu já boto os 4 ali só balançando. Eu vou marcar pressão, eu já mando cada um marcar o seu, subindo lá em cima. Só que eu vejo e acredito que tem muita coisa antes para ser trabalhada, principalmente porque o jogo ele tem uma variabilidade grande, ele é imprevisível, é caótico, como tu gosta de falar. Então não é só eu marcar pressão, mas é como eu vou subir, como eu vou abordar, como que vai ser as minhas linhas de cobertura, que nem da mesma forma que tu falou da marcação quadrante tem seus pormenores. Então, na base, principalmente, a gente tentar desenvolver essas questões de táticas individuais, táticas de grupo, para depois chegar numa tática coletiva, na formação final, vamos dizer assim, nos 4 jogadores de linha, nos 11 jogadores no campo, isso é o mais importante, porque eu vou estar conceituando o atleta para daqui a pouco, quando ele estiver na mão de outro treinador ou lá na frente, ele não vai precisar perder um tempo, vamos dizer assim, para ter que dar passos para trás, para ensinar tudo isso de novo para aquele meu atleta. Então, se a gente começar desde a base, e eu acho que inclusive no adulto isso pode ser feito, a trabalhar esses pequenos detalhes de cada marcação. Eu vou investir na marcação quadrante. Qual o detalhe da marcação quadrante quando a bola está desse lado? Como que se relaciona eu que estou na segunda linha com o Felipe que está na primeira linha? É isso que a gente tem que buscar trabalhar, porque a gente vai estar potencializando o atleta, cada vez mais para ele interpretar o que está acontecendo no jogo, como a gente falou. É imprevisível o que vai acontecer, eu não sei onde aquele cara vai dar um passe toda hora, eu não sei onde vai ter uma linha de passe nas minhas costas, então eu saber interpretar e perceber passa muito pro tipo de treinamento que vai ser feito comigo durante o dia a dia que a gente está com o nosso grupo de trabalho. E o mais importante também, o mais importante de tudo nessas funções táticas, questão de posicionamento e marcação, tanto na posicional quanto na subida mais ali na primeira linha de defesa do adversário, é que a gente está colaborando muito para a criança ter noção tática depois nas categorias maiores, né? Porque não é porque eu ensinei para a criança e que nós passamos para a criança uma cobertura defensiva, por exemplo, que ela não possa fazer uma cobertura no meio campo ali, em segunda linha de marcação. Ela já vai ter a noção do que é uma cobertura e tu vai... E isso um exemplo, que a cobertura é um exemplo tático, né? Vai ajudar muito os treinadores das maiores e numa possível avaliação também. Que a gente quem trabalha com base trabalha muito com avaliações. Então, e tenho certeza que esses profissionais de times maiores, de mais expressão, que avaliam os atletas, avaliam muito o atleta sem a bola. Avaliam muito o atleta sem a bola porque crianças que têm bom passe, que têm boa finalização, tem bastante. Agora, sem a bola, com o entendimento do que está acontecendo no jogo, aí essas crianças que se tornam diferencial. Outro ponto que eu vou falar, voltando para as marcações, que a gente não vai entrar muito em questões táticas da demarcação posicional e demarcação individual, porque a gente vai falar no vídeo, né, Leandro? Mas a questão assim, ó, depois que é introduzido esses pormenores, que seriam... que seria tu minimizar ali, dividir as ações em setores, que seriam os pormenores, que dividir as ações em setores da marcação, depois que já estava consolidado o balanço, que está consolidado, no caso da quadrante, as coberturas, no que está consolidado ali as movimentações defensivas que tu quer fazer na tua individual lá, Leandro, aí o que eu gosto de fazer e o que eu acho muito importante é tu começar a introduzir o que aquela marcação é falha. No caso da quadrante,
Aberto o meio, tu acha passe no pivô, certo? Então, o que acontece quando tu acha passe no pivô? Que é uma falha que eu não digo uma falha, mas que é uma vulnerabilidade da marcação quadrante. Então, achou o passe no pivô, encaixota ali com o fixo e com a segunda linha do quadrante, ou volta a primeira linha para fazer um sanduíche ali de marcação. Mas então, treinar essas vulnerabilidades depois que já está consolidado, porque daí a criança ou o atleta já tão confiante na movimentação que daí a gente começa a trabalhar a parte vulnerável de cada marcação, que não importa qualquer posicionamento de marcação do mundo vai ter a parte vulnerável, né, Leandro? Exato, eu acho que tentando explicar um pouco melhor o que eu falei dos pormenores ali, que tu também tocou nesse ponto, Felipe. É como se a gente fosse construir um muro, né? A gente começa sempre por baixo. Certo. A gente começa fazendo uma estrutura para depois começar a levantar o muro para sustentar tudo aquilo. Então, se eu não tiver bem definido, bem conceituado essas questões das táticas, quem faz a cobertura aqui, qual é o meu comportamento, onde eu fecho a linha de passe. Então, desde pequeno, vai ser complicado depois lá na frente, quando eu quiser trabalhar direto, que eu começar a trabalhar a marcação, provavelmente do jogo 4 contra 4 ou jogo 11 contra 11, né? Então, eu acho que, por exemplo, numa linha de 4 de defesa, eu começaria trabalhando a relação do zagueiro e do lateral, como eles se comportam, se a bola está de um lado, se a bola está do outro, para depois ir fazendo uma relação zagueiro-lateral, para depois chegar na linha de 4. Mais ou menos nessa ideia, a gente não começar direto pela linha de 4, a gente começar pelos pormenores, pelas pequenas relações, para a gente poder potencializar o atleta, ele perceber o que está acontecendo, o que ele pode fazer em cada setor. Certamente. Então, pessoal, essa foi a ideia do episódio de hoje, a gente comentar um pouco sobre defesa, o que a gente acha, que é importante a gente ter um conceito maior, saber se quer marcar pressão, se quer marcar zona, se quer marcar quadrante, mas o principal na base, que nem eu falei, talvez no adulto, seria começar a trabalhar nos pormenores. A gente vai potencializar muito mais nosso jogo se nosso atleta entender as pequenas coisas que ele pode fazer, dependendo de onde está a bola, dependendo de onde ele está posicionado. Então, foi mais ou menos a ideia do episódio de hoje. Então comecem, o último parênteses, Leandro, comecem sempre por partes. Nunca coloquem as crianças naquele posicionamento que já é o final. Comecem sempre por partes, que vai ver que o teu trabalho na tua marcação vai ficar bem elaborado e bem assimilado pelas crianças. Desculpe os barulhos aí, que nós estamos em casa, né? Faz parte do home office, né, Leandro? Aí tu fecha hoje pra gente. Valeu, pessoal. Curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram. Escutem o episódio no Spotify e no YouTube. Valeu, abraço!